tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Aqui eu te ajudo com conteúdos para descomplicar a sua vida em relação ao mundo do din-din gourmet. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre padronização dos tamanhos do din-din gourmet, qual a importância disso e o que isso significa. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre o din-din gourmet e me segue lá no Instagram também, que lá eu posto conteúdos diários sobre esse assunto. Então bora lá! O que significa padronização e qual a importância dela? Padronização nada mais é do que você deixá-los todos iguais, ou seja, por tamanho, em altura ou por gramatura, todos pesam a mesma gramatura. Então você pode fazer das duas formas e hoje eu vou te mostrar a forma que eu prefiro fazer e vou te mostrar na prática como é que eu faço para deixá-los todos iguais. Então bora lá! O que é a padronização? Como eu falei, deixá-los todos iguais. Eu uso a padronização em relação ao tamanho. Então todos os meus din-dins eles possuem 12 centímetros de altura. Eles têm 12 centímetros de altura e 6 centímetros de base, de largura. Eu uso o saquinho 6 por 26 e no final todos os din-dins possuem 12 centímetros de altura. Já por gramatura, não. Gramatura é diferente. Todos os din-dins eles vão pesar da mesma forma. E aqui eu vou te falar a diferença principal e por que eu prefiro padronizar pelo tamanho e não pela gramatura. Vou começar falando um pouquinho sobre a questão do tamanho. Então, aqui eu tenho 3 din-dins de sabores diferentes do meu cardápio. O brigadeiro, o Romeu e Julieta e o tablito. Todos eles são feitos de maneiras diferentes e têm recheios diferentes, mas eles possuem o mesmo tamanho. Todos têm 12 centímetros, mas eles não têm a mesma gramatura. Eles não têm o mesmo peso, certo? O de brigadeiro ele pesa menos do que o de Romeu e Julieta, que pesa menos do que o tablito. Por quê? O de brigadeiro ele vai apenas à base, ele não vai nenhum tipo de recheio ou casquinha. O de Romeu e Julieta, além da base, eu ainda coloco o recheio de goiabada dentro do saquinho. O de tablito, além da base, eu coloco a casquinha de chocolate branco e também a barrinha de chocolate meio amargo dentro desse din-din. Então, a gramatura dele é muito maior porque o peso dos ingredientes colocados aqui dentro é muito maior do que somente o líquido, somente a base. Então, a gramatura deles é totalmente diferente. E aí você vai me perguntar, mas qual a diferença de medir pela altura e pela gramatura? Se você medir pela gramatura, o seu din-din ele vai ter tamanhos diferentes. Ou seja, se eu peso meu din-din e eu quero que ele tenha 150 gramas, eu vou encher o de brigadeiro até ele ter 150 gramas medindo na balança. O de Romeu e Julieta, como eu coloco 20 gramas de goiabada, você tem que colocar a base para encher até ficar 150 gramas. O de tablito também é a mesma coisa, eu tenho que encher até chegar em 150 gramas. Mas o que vai acontecer? Esses tamanhos eles vão ficar diferentes. Os din-dins eles vão ter tamanhos diferentes. Ele não vai ficar padronizado em relação à altura. Então, quando o cliente ele chegar para ver o seu din-din, ele pode pensar que um sabor tem muito mais recheio do que o outro. Isso pode soar estranho para ele. O que você pode fazer, se você preferir fazer dessa forma, é explicar para o cliente que não, que eles possuem o mesmo peso, apesar de eles terem tamanhos diferentes. Mas eu optei pelo tamanho em altura justamente por isso, pela questão do saquinho, pela questão mesmo da estética dos din-dins ficarem todos iguais em tamanho. Mas aí você vai perguntar, mas a gramatura deles são diferentes, como é que você faz? Eu faço uma média de todos os sabores, qual é a gramatura de cada um. Sabendo a gramatura de cada sabor, eu divido pela quantidade de sabores que eu tenho e ali vai ser a minha média. A minha média de gramatura é 130 gramas. Então aqui na embalagem eu coloquei 130 gramas. Por quê? Porque não tem din-din mais leve do que isso. Então assim, não pode ter menos que 130 gramas se você coloca que tem essa quantidade, tá? Se for para mais, não tem nenhum problema. Então você pode optar pelas duas formas, o de gramatura ou o de tamanho por altura. E aí muita gente me pergunta quantos ml eu coloco no meu din-din. E eu sempre explico a mesma coisa, eu não sei quantos ml eu coloco, porque em cada din-din vai uma quantidade diferente. Como eu falei, o de brigadeiro vai só o de brigadeiro. O de tablito não, vai casquinha e chocolate lá dentro. Então a quantidade de ml é totalmente diferente de um para o outro. Por isso que eu padronizo sempre por altura. Porque eu tenho 13 sabores no cardápio, 13 sabores totalmente diferentes. Uns com casquinha, outros com recheio, outros só a base. Então daria muito mais trabalho para mim saber quantos ml vai em cada sabor do que fazer somente pela altura. Então essa é a forma que eu escolhi trabalhar e que você também pode fazer para facilitar na hora de você fazer os seus din-dins e não ficar medindo ali por ml. Claro que você precisa ter uma noção, justamente para na hora de precificar você não sair perdendo. Então você precisa saber quanto de base vai em cada um, somente para na hora de você precificar, você colocar lá na tabela quantos ml vai de cada, quantas gramas de recheio vai, para você precificar corretamente e não ter nenhum prejuízo. Mas o que a gente quer mesmo é facilitar na hora da produção. Então agilizar algumas coisas para você conseguir deixá-los do mesmo tamanho é muito melhor. E é o que eu vou ensinar para vocês aqui, se vocês optarem por trabalhar por tamanho em relação à altura. Então bora lá!
Aqui eu tenho alguns materiais que eu utilizo para fazer essa padronização que eu vou mostrar para vocês. A primeira deles é um copo medidor. Vocês vão me perguntar, tá, mas você não mede por ml, por que um copo medidor? Na verdade, esse copo medidor, ele não precisa ser medidor. Você pode usar qualquer copo que você tenha na sua casa, que ele tenha um tamanho maior, que você consiga medir o tamanho do din-din. O funil, uma jarrinha e os saquinhos. A balança também você pode utilizar se você quiser saber quanto é que está sendo a gramatura aí de cada din-din, de cada sabor, mas ela não é tão importante nesse processo de encher os din-dins com a base. Ela é muito importante na hora de você colocar o recheio, na hora de você ver o tamanho final, mas na hora de você encher, ela pode ficar de lado. Então, bora lá. Como é que eu faço? Existem duas opções, e vocês podem usá-las juntas, ou depois que você pegar a prática e ficar mais craque nisso, que claro, é só com a prática, você usa somente uma delas. Então a primeira delas é com o copo medidor que eu estava falando pra vocês. Nesse copo medidor, eu peguei uma trena e medi 12 centímetros, que é o tamanho que eu gostaria que meu din-din fosse. Você pode colocar o tamanho que você quiser, 10 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros, tem que ver o tamanho ideal para o seu din-din, o tamanho que você quer utilizar. Nós vamos ter um vídeo no canal só sobre isso. Então aqui eu tenho o copo medidor, e esse copo medidor eu coloco um risco, onde é 12 centímetros. Então você vai pegar, colocar uma trena, medir 12 centímetros ou o tamanho que você quiser, fazer um risco com uma caneta ou um pincel permanente para marcar ali o tamanho do seu din-din. Então você vai usar o copo para medir, para saber até onde você pode encher o din-din, medindo pelo risco. Então vou fazer na prática para vocês verem. E a outra forma que, como eu falei para vocês, pode usar junto com o copo medidor, medido pelo tamanho aqui, é o din-din de água. Então você enche o din-din de água do tamanho que você quer. Quando você encher até aqui, você coloca um do lado do outro aqui na mesa e mede para ver se todos estão do mesmo tamanho, padronizando assim, para ficarem todos iguais. Então a primeira coisa que você vai fazer, né, é abrir o seu saquinho, colocar o seu recheio. Aqui eu tenho o recheio de água, que é o que eu tenho para mostrar para vocês de forma demonstrativa mesmo. Então aqui eu vou estar usando o copo, como eu falei, com a medida, e eu vou encher esse din-din até o tamanho desejado, até o tamanho mesmo que está a marcação aqui no copo. Então eu pego o funil, encosto bem o saquinho do copo medidor e vou encher esse din-din até onde está a marcação. Chegou na marcação, paro, e esse é o tamanho do meu din-din. Antes de amarrar, como eu estava falando sobre o din-din de água, se você quiser conferir para ver se ele está do mesmo tamanho, se passou um pouquinho ou se não passou, você pode só apertar um pouquinho, dar alguns giros e colocar em cima da mesa para verificar se eles estão do mesmo tamanho. Colocou na mesa, verifica. Se quiser olhar assim também, você vai perceber que eles estão iguais e depois é só dar um nozinho e seu din-din está do mesmo tamanho que todos. Dei o nozinho e pronto. Eles estão do mesmo tamanho, certo? Então assim, essa é uma forma muito prática de você estar padronizando o tamanho dos seus din-dins, mas eu acho super importante e super válido usar esse copo com a medida até onde você deseja que fique o seu din-din e encher até essa medida. Com o tempo você vai pegando a prática e você vai conseguindo deixar todos iguais. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre como padronizar os tamanhos dos din-dins. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. E deixa aqui nos comentários também sugestões de vídeos que vocês gostariam que tivessem aqui no canal para eu poder ajudar vocês. Então é isso, até o próximo vídeo. E não esquece de dar o like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal.